Fala, camaradas, eu vou dizer para vocês o que eu aprendi vendo o Henri Bugalho e Pedro Doria no Inteligência Limitada do Vilela. É claro que eu estou sendo irônico, né? É difícil aprender alguma coisa com esses dois elementos. Primeiro quero dizer que foi um festival da extrema-direita, certo? Foi um puro suco da propaganda imperialista sionase, né? O debate todo. Então, assim, o que eu aprendi vendo o Henri e o Pedro Doria no Vilela? Eu aprendi que o Tarcísio é um bolsonarismo light, segundo o Henri Bugalho. Porra, que mundo que essa galera vive? Não sabe o que é o Tarcísio? Não sabe que o Tarcísio é pior do que o Bolsonaro? Não sabe que o Tarcísio fez em São Paulo, no âmbito da segurança pública? Né? E você diz que é progressista, que é liberal progressista, etc. Outra coisa que eu aprendi, que Rússia é imperialista. Olha só, por onde você vai aqui no Brasil, você vê letreiros de lojas em russo, né? Você come comida russa, você assiste uma TV com viés russo, né? Você comercializa tudo produto russo. Você tem a sua língua portuguesa com pitadas de russo nela, né? Você tem 1000 bases, 900 bases bélicas espalhadas, russas espalhadas pelo mundo. Né? E ainda eles têm a cara de pau de dizer que a Rússia é imperialista. É impressionante. É claro que eu estou falando dos Estados Unidos. Né? É impossível a Rússia ser imperialista. Ela não comanda o mundo, ela não é dona do mundo, ela não se diz polícia do mundo. Outra coisa que foi falado, que eu aprendi, é que o Irã é o país mais ditatorial, o pior país para se viver, e o país mais extremista do mundo. Depois, segundo Pedro Doria, vem a Arábia Saudita, a Coreia Popular, né? Eu vou me aprofundar nisso um pouco mais para frente aqui nesse vídeo, mas isso é pura propaganda imperialista ocidental, certo? Tudo que eles falaram ali no podcast são jargões e bordões da propaganda imperialista, tá? Eles não são especialistas no Irã, nem o Henri, nem o Pedro Doria. Outra coisa que eu aprendi no podcast vendo esses dois elementos, ou melhor, jumentos, é que a extrema esquerda quebra tudo, né? A extrema esquerda é a extrema esquerda porque quebra tudo, né? Objetos, patrimônios, quebra tudo, banco, igual à extrema direita. Eles igualam a extrema esquerda porque quebra, né, patrimônio e iguala a extrema direita. Olha que visão mais merda e simplista, né? Foi um festival de despolitização essas duas figuras ali. Um festival de despolitização, né? Outra coisa que foi falada ali que eu aprendi, ironicamente, né, que Cione é a favor de Israel e anti-sionista é contra. Né? Mentira, né? Não é isso, não é só isso. Né? O Cione, você tem que ser... O Cione é um movimento político, né? É uma ideologia política, colonial, racista, né? De limpeza étnica nazistoide. Simples assim. Né? E anti-sionista é um movimento contra esse regime, contra o que está acontecendo há mais de 77 anos, né, lá naquela região, né, que, enfim, é um genocídio, etc. Né? Então, o antisionismo ele é a favor do Estado palestino
Mas a gente sabe que aquele Estado lá nazistoide, né, racista, pior do que o nazismo, enfim, não vai ter Estado palestino nenhum, né? Então isso tudo é mentira, é propaganda sionazi. Outra coisa que eu aprendi também, que o governo Lula 3 é social-democrata, de centro-esquerda. Vamos lá, social-democrata é Noruega, é Finlândia, social-democrata é Suécia, Suíça. Isso aqui é outra coisa, bicho. Isso aqui tá mais pro neoliberalismo, pro uma cleptocracia, para uma oligarquia onde os burgueses mandam do que qualquer outra coisa, e eu nunca achei que isso aqui é um presidencialismo, né, de coalizão, porra nenhuma, sabe? Nem semipresidencialismo é. Então, assim, social-democrata, não é. Centro-esquerda, não. Tá mais para centro-direita. Você vê como essas duas figuras são despolitizadas. Elas não sabem nem o que é um governo de centro-direita e nem diferenciar de um governo de centro-esquerda. Outra coisa que eu aprendi, segundo o Henri Bugalho, é que dá para a gente viver bem no capitalismo. O capitalismo ele em si tem problemas, apenas isso, né? Alguns probleminhas ali e tal, mas dá para a gente viver, dá para a gente prosperar, dá para a gente... né? Entre aspas, bom, né? Esse é o senhor Henri Bugalho. Agora, em vez dos caras do Dória e do Henri falarem do absurdo que está acontecendo, a maior limpeza étnica da história mundial, né? Os dois vão lá no podcast, eles não vão falar sobre isso. Eles vão falar sobre a esquerda apoiar o Irã, o regime iraniano, o que é uma mentira. O que é uma mentira escabrosa. Eles foram lá, falaram mal das esquerdas, principalmente o Henri Bugalho, né, que está muito ressentido com a esquerda, porque ele não encontrou a esquerda que ele achava que era na cabeça dele. Ele achava que a esquerda era imperialista, ele achava que a esquerda era nazi-sionista, ele achava que a esquerda era, né, e não é, por isso que ele está de mal com a esquerda. Aí vem os caras dizerem que o Irã, o problema da guerra, o problema do mundo é o Irã. O problema, o Irã é o pior país do mundo para esses dois caras, para o Henri e para o Dória. Eu quero fazer uma pergunta para o Irã comete genocídio, o Irã tira vidas de 25 mil crianças e bebês. O Irã ele faz uma limpeza étnica com o seu próprio povo. Me responde isso. O Irã ele mata pessoas de uma única cor ou raça lá no país deles. O Irã, quem mata mais mulheres? O Irã. Quem mata mais mulheres e LGBT? O Irã ou o Brasil? E vocês vêm falar que o Irã é o problema, é um país extremista, né? Pode até ser, mas o problema é o Irã e não o Brasil. Olha só, o Brasil é campeão de feminicídio, eu não posso falar aqui a palavra, tá? Não é por 157, assalto, violência urbana, é feminicídio, tá? Só para vocês terem uma ideia. O Brasil é um dos países campeões em homicídios do povo LGBT. Você vê isso no Irã? Qual o país que extermina pessoas de uma cor através de sua condição social, da necropolítica? É o Irã ou o Brasil? Me respondam isso. Qual o país onde uma única emissora controla
manipula, esconde o que está acontecendo no mundo, tem o monopólio de tudo no país, né? Decide eleições no país, apoia a burguesia. Qual o país que tem uma emissora que faz isso? O Irã ou o Brasil? Você percebe como esses dois caras são da propaganda? O problema não é o país, o Estado, que comete o maior genocídio, um dos maiores genocídios de todos os tempos, pela velocidade, pelo morticínio e pelas vítimas selecionadas que são crianças e bebês, tá? Nem no nazismo era assim, né? Então, todos os tempos da história, o problema não é o país de Bibi Netanyahu, o problema é o Irã. Olha o que a propaganda não faz. E esses senhores são os propagandistas disso, né? Querendo ou não, sendo pagos ou não. Eles estão fazendo propaganda. Eles estão defendendo, né? E com mentiras. Outra coisa que eu aprendi com o Henry Bugalho é que um país que tem o slogan, abre aspas, morte aos Estados Unidos, é inaceitável. Olha só. Por que será, né, Henry? Por que será, hein, ô babaca? Seu babaca? Seu lambe-bolas de imperialista? Por que será que o cara, o Irã, tem um slogan, né? Os Estados Unidos faz bem para muita gente, né, cara, pelo mundo, né? Pelo visto, você não quer falar o que os Estados Unidos faz, né? Você não quer se aprofundar no que os Estados Unidos faz, você não tem coragem, de assumir nenhuma posição, né? É tipo assim, act like a Zionist, né? Zion, but don't say you're a Zion. É tipo isso, sabe? Ele não vem de família de refugiados, que sofreram de guerras e tal. Então ele vai sempre, né, defender, né, nunca vai entender por que os Estados Unidos, né, é o vilão da história, certo? Ele diz que não tem inocentes de nenhum lado, né? Olha só, né? Eu quero ver ele falar isso na época do nazismo. O Henry diz que o Irã viola os direitos humanos. Ele diz no podcast que ele é progressista, que ele defende os direitos humanos. Não, né? Não. Você passa pano para um dos maiores violadores de direitos humanos da história mundial, que é o Estado do Netanyahu, tá? Não é o Irã. É o Estado Netanyahu que você passa pano, esconde e indiretamente defende, né? Ou diretamente defende, né? E os Estados Unidos, né? Também viola, é campeão de violação, né? E ele diz também que no Irã, o Irã não é representante da esquerda. E Israel e Estados Unidos é representante da esquerda. E teve também um momento do debate, né, dessa entrevista, não sei nem se é um debate, que o Henry Bugalho mostrou muita raiva e ressentimento da esquerda, né, que acha que é especialista em vários assuntos. Ele ficou bolado, ele falou, pô, como é que teve gente que me refutou sobre o Irã? A verdade absoluta é o Henry Bugalho, ele é o cara mais megalomaníaco do mundo, ele se acha o maior filósofo pica do mundo e ele é o único cara detentor da verdade absoluta. Ele é o único cara ignorante que não estuda o que ele fala e que ele tem direito de falar. O resto da esquerda é tudo bando de imbecil, otário, que pesquisou ontem sobre o Irã, segundo o Henry Bugalho, e que virou especialista de um dia para o outro em vários assuntos. Esse é o ressentimento do Henry em relação à esquerda, porque a esquerda é inteligente, a esquerda estuda, a esquerda pesquisa, ao contrário do Henry Bugalho, né? O Henry Bugalho, ele absorve propaganda imperialista, o Henry Bugalho é senso comum, o Henry Bugalho ele não se aprofunda em nada, é impressionante, sobre esses temas que ele está falando aí, né?
E assim, e ele está falando dele, né? Quando ele fala que tem gente idiota que fala especialista em alguma coisa, ele está indo para um podcast falar sobre o regime iraniano, uma coisa que ele não tem conhecimento, certo? Ele decorou lá jargões, bordões da propaganda imperialista e, né, inclusive, falou mal do anti-imperialismo no podcast, se eu não estiver enganado. Então ele decora uma porrada de frase pronta, né, da propaganda estadunidense e acha que é especialista. Ele está falando dele, ele que é o imbecil, ele que é o idiota, né? Bom, depois o bate-papo, eu não posso me aprofundar muito aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Depois o bate-papo se estendeu aí, foi um festival de mentiras da propaganda imperialista, né, e Cione, né, Cionase, né? Lembrando que o Pedro Doria, ele fez turismo genocida, né? Ele foi lá para absorver todas as propagandas do regime do Netanyahu, né? Tanto que ele reproduz essa propaganda, né? Ele voltou lá do país do Netanyahu, ele voltou se assumindo um sionista, né? E ele se diz que é o sionista do bem, se é que isso existe, né? Não existe isso, né? Então, assim, uma visão completamente distorcida de tudo, né? Foi um festival de distorção em relação ao Estado o país do Netanyahu. E é claro que teve o Grupo H, falaram muito do Grupo H, isso é mais um dos espantalhos, né, do protagonismo né, que eles usam, que os sionistas usam, né, é o Grupo H, né, para eles. É como se eles precisam de um inimigo, né, para justificar o que eles estão fazendo, certo? Então isso é uma propaganda, e faz parte da propaganda Cione, né? Uma coisa que eu reparei do Doria, ele sofreu uma lavagem cerebral completa, né? Completa. Eles não separaram na live ali, no podcast, não separaram o judeu de sionista. Para eles, todo mundo que fala mal de sionista, eles estão falando mal de, né, antissemitismo. Isso é um dialético, isso é um jargão sionista, né? Você equiparar tudo, transformar, você juntar o sionismo e o judaísmo numa coisa só, isso é da ideologia sionista, tá? É se apoderar do judaísmo. Aí o Doria, em certos momentos, falou do boicote aos judeus, cara. O Henry também falou, boicote aos judeus depois do 7 de outubro. Cara, ninguém boicota judeus, as pessoas boicotam sionistas. E um pouco menos ou mais da metade dos sionistas do mundo são cristãos, cara. Nem judeus são, tá? E quando eles falam de sionistas, né, claro que a maioria são judeus, tá? Mas não diferenciar isso é antissemitismo, tá? Isso é antissemitismo. Vim com jargões sionase, isso é antissemitismo. Falaram até que depois do 7 de outubro a esquerda virou antissemita, cara. Que absurdo isso. É um absurdo, é um poço de desinformação. Eu acho que vocês da causa palestina, essa galera que estiver me vendo, sabe, eu vou fazer um vídeo tentando bolar esse debate. Tem que ter o debate Mansur Peixoto, Henry Bugalho, ou Mansur Peixoto e Pedro Doria. Pode escolher aí qualquer podcast. Tem que ter contra essa propaganda. A gente tem que desmentir essa galera, entendeu? Isso é perversidade, isso é perversidade pura, né? O cara foi lá pelo lobby, em pleno, quase 2 anos de limpeza étnica, o cara foi lá, genocídio, o cara foi lá assistir, absorver a propaganda, né, ao invés de estudar, de ir para, enfim. E aí é perigoso você falar que a esquerda virou antissemita depois do 7 de outubro,
porque isso reforça mais ainda a ideia da causa palestina, né, que seria antissemita, né? E é uma mentira, né? Ou melhor, isso é um absurdo, não é antisionismo, não é antissemitismo. Eu não sei do que esses caras estão falando. Ouçam os maiores estudiosos, pensadores, tá? Judeus antisionistas, ouçam essa galera. Ian Pape, tem uma porrada de gente importante que acompanha isso há décadas e décadas. Ouçam os historiadores árabes, os professores internacionalistas. Por que o Dória e o Henri Bugalho não falam dessa galera? Porque eles não querem absorver, eles escolheram um lado. Eles escolheram um lado, que é da propaganda Sione, né? Aí o Dória falou assim, teve um momento do debate que o Dória falou, o Jones Manuel e essa esquerda é o lixo do lixo do lixo da extrema esquerda. E o Henri meio que, né, não falou nada, concordou, né? É isso aí, balançou a cabeça. Atacando a esquerda, cara, em vários momentos atacando a esquerda, e não é atacando como crítica, autocrítica da esquerda para ajudar a esquerda, é para agredir a esquerda. O Henri diz, também no outro momento, ele diz que o grupo H, né, que é o grupo da resistência lá da Palestina, é considerada terrorista, né, pelas nações, o que é uma mentira, tá? É uma mentira cabulosa do senhor Henri. A ONU e a maioria dos países no mundo não consideram esse grupo H TR, tá? Não consideram, tá? Tem uma resolução da ONU e também tem uma resolução da ONU que legitima, tá na lei, o povo colonizado ter a sua resistência, inclusive a resistência armada, tá? Então vocês são burros, me desculpe, vocês são burros, ignorantes, ou vocês são tendenciosos, né, da propaganda, que é uma coisa que é pior ainda, mais perverso ainda. É isso aí, eu sou o Scud. É isso, basicamente, pessoal, foi isso. Foi desinformação, muita desinformação, em relação ao que está acontecendo ali no país do Netanyahu, né? Os dois, um apoiando o outro, a desinformação, um ecoando o outro, né? Foi puro suco da propaganda imperialista, né? Sion, né? Do regime, e foi puro suco da extrema-direita, né? Finalmente, eu estou até feliz eu estou até mais tranquilo, já me desinscrevi do canal do Henri, né? Eu me recuso a falar desse cara, eu espero que eu não precise mais falar mais desse cara, né? Eu tenho nojo, o Dória consegue ser mais lúcido e mais estudioso, menos reaça do que o Henri Bugalho, para vocês terem uma ideia, tá? E é isso, foi um festival de besteira, de fake news, de propaganda mentirosa, né, de islamofobia, né, sempre o lado da resistência, o lado dos árabes é TR, o outro lado a gente não fala nada, né, finge que não está acontecendo nada. Vamos falar do Irã, certo? Vamos falar do TR islâmico, né, que o islamofóbico lá é especialista, né? O maior evento TR que está acontecendo atual no mundo vem do estado do Bibi, e o cara falando que o TR é o Irã, né? Para mim já deu. Tamo junto na luta, obrigado por assistir. Quem puder manter esse canal pelo Pix, vou deixar na descrição. Se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante, seu comentário será lido. Tamo junto na luta, valeu, falou.